Você já entrou em um elevador e sentiu que algo estava errado? E se eu te dissesse que existe um botão sem número que aparece sozinho? Mas cuidado, depois desse vídeo, você pode começar a ver esse botão também e que te leva para um lugar que não deveria existir. Neste vídeo arrepiante, mergulhe em uma das lendas mais perturbadoras e misteriosas já contadas. O elevador que não obedece leis físicas, que desce para um andar invisível, onde espelhos revelam o que você mais esconde, e onde algo está esperando para tomar o seu lugar. Assista até o final, ative o sininho, deixe seu like e se inscreva para mais histórias sinistras, lendas urbanas e mistérios que desafiam a realidade. O elevador pode estar mais perto do que você imagina. Você já apertou um botão no elevador e sentiu que algo estava errado? Já reparou naquela estranha sensação de que o tempo parou, mesmo que por alguns segundos? Este é o tipo de história que não se conta de dia. E o que havia ali não era um andar, era um lugar fora de qualquer planta arquitetônica, fora de qualquer explicação lógica, ecoando frases que nunca disseram, mas com sua própria voz. Eles surgem em horários aleatórios, em elevadores diferentes, mas sempre no mesmo prédio. Sempre em dias nublados, sempre em silêncio. Nenhum técnico conseguiu encontrar defeito. Feche os olhos, respire fundo e espere. Não tente descer. Não tente subir, porque o que está lá embaixo ou lá em cima não quer ser incomodado. Ele observa pelos espelhos. Ele ouve pelos rangidos. E, se gostar de você, talvez o elevador abra as portas para sempre. Nenhuma câmera capturou o momento em que o botão aparece. Ele simplesmente é, como se estivesse esperando alguém em especial. Sussurros de escolhas que não fizeram, de caminhos que não seguiram, um reflexo quebrado do mundo real, onde se escondem coisas que foram esquecidas por todos, menos pelo próprio tempo. Eles gravaram vídeos, tentaram medições, levaram equipamentos. Nada funcionava lá dentro. Câmeras apagavam, relógios paravam, as bússolas giravam sem direção. E quando finalmente apertavam o botão sem número, os olhos mudavam. Ficavam mais fundos, como se tivessem visto algo que os fez nunca mais pisar na realidade por completo. Outros dizem que é uma armadilha. O elevador leva você até lá quando algo dentro de você já não pertence mais a esse mundo. Um medo profundo, um trauma mal resolvido, uma dor que abre brechas invisíveis. E o elevador sente isso, ele detecta elas. Uma mulher certa vez entrou e ao sair ficou muda. Seus olhos vazios, sua mente perdida entre dois mundos. Tentaram tratamento, tentaram entender. Há noites em que moradores juram ouvir o som do elevador se abrindo no meio da madrugada, mesmo sem ninguém ter chamado, mesmo com um prédio vazio. Mas ela apenas murmurava, com os lábios rachados e a voz fraca. Ele me viu. No espelho, ele me viu. Um corredor mal iluminado, com lâmpadas que piscavam como se estivessem tentando emitir uma mensagem. Tapetes antigos cobriam partes do chão de madeira, mas estavam encharcados, como se alguém tivesse andado com os pés molhados por ali, ou algo. As paredes eram cobertas de espelhos embaçados que não refletiam você por inteiro, apenas pedaços. Pedaços distorcidos. Este é o tipo de história que faz os olhos espreitarem pelas frestas da porta, antes de apertar qualquer botão. Porque existem elevadores que não apenas sobem ou descem, menos eles atravessam o que é real e o que jamais deveria ser acessado. Tudo começou com relatos isolados em um prédio comercial antigo no centro da cidade. Ele tinha 12 andares, oficialmente, mas alguns funcionários começaram a falar de um andar 13. Um botão sem identificação aparecia por segundos no painel do elevador. Um botão escuro, sem número, entre o 12 e o térreo. E quando alguém, movido pela curiosidade ou descuido, apertava esse botão, o elevador não parava. Ele apenas descia ou subia. Ninguém sabia ao certo. O visor apagava, o ar mudava. Um cheiro estranho tomava conta, como se algo úmido e antigo estivesse por perto. E então, ele parava. A porta se abria devagar, com um rangido longo, como se protestasse. Alguns dizem que ouviram vozes. Outras dizem que ouviram elas mesmas. O mais estranho é que ninguém sabe como o botão aparece. Há quem diga que o andar é uma fenda, uma rachadura entre dimensões. Há uma regra entre os moradores mais antigos do prédio. Se você ver um botão escuro sem número,
Não toque. Algumas pessoas sumiram, literalmente entraram no elevador e não saíram mais. Seus rastros se apagaram como se nunca tivessem existido. Mas há noites, e quando o vento passa pelo corredor e as luzes piscam, alguém sussurra atrás da porta metálica: "Suba, temos um espelho esperando por você." Alguns investigadores tentaram ir até o fim. Paranormais, caçadores de lendas, até engenheiros céticos atraídos pela fama sombria daquele elevador. Um desses homens, conhecido apenas como Dorian, publicou seu último vídeo antes de desaparecer. A filmagem termina com ele parado diante do espelho no andar fantasma. Não se sabe por quem. As cópias sumiram de HDs, backups e até arquivos físicos. Mas quem viu, quem teve tempo de assistir antes do sumiço, nunca mais foi o mesmo. Muitos afirmam que começaram a ver o botão também, em outros elevadores, em outros prédios, até mesmo em suas casas, e então, algo atrás dele se move, algo com a mesma forma, mas os olhos eram diferentes. Os olhos estavam sorrindo. Desde então, o vídeo foi removido de todas as plataformas. Não investigue, não vá até o corredor, não tente filmar, e acima de tudo, não entre. O elevador parece não estar mais preso ao prédio original. Outros dizem que é o próprio inconsciente gritando por socorro. Mas todos concordam em uma coisa: quem entra não volta o mesmo, e às vezes quem volta não é quem entrou. Ele agora aparece em outros lugares, talvez seguindo aqueles que viram demais, que havia um brilho estranho nos olhos, uma pausa longa demais nas palavras, um reflexo no espelho que não parecia acompanhar os gestos. Talvez aquela pessoa tenha descido. Até lá, talvez ela tenha sido substituída. Ou talvez ela nunca tenha voltado, e o que voltou foi só o eco de algo que aprendeu a parecer humano. Basta você estar com o pensamento quebrado. Basta você guardar dentro de si algo não resolvido, uma dor, um arrependimento, porque esse elevador não leva você para um andar. Ele leva você para dentro do que você esconde. Mas há algo que você notará, sem precisar entender. Esse lugar não está abandonado, ele está acordado. Para os corredores de suas culpas, para os reflexos do que você teme ver. Um arrepio que sobe pelas costas, o coração batendo lento, pesado, como se algo puxasse seu tempo para dentro daquele corredor. Os espelhos nas paredes começam a pulsar como se respirassem. Você verá formas passando atrás de você, mas ao se virar, nada, apenas o reflexo de um lugar que não segue as leis do mundo real. Talvez querendo terminar o que começou. Imagine entrar em um elevador qualquer, em um shopping, em um hotel, em seu próprio condomínio, como uma música antiga tocando em uma vitrola muito distante. Vozes embaralhadas como sussurros de pessoas presas dentro das paredes, ou talvez dentro de si mesmas, a porta fechada atrás de você, como uma boca que se selou. O som de passos ecoa pelo chão de madeira molhada, mas você não está andando. Alguém está vindo, algumas chamam por ajuda, outras riem, e há uma que fala seu nome. Exato, claro, como se sempre tivesse conhecido você, como se te esperasse desde a sua primeira culpa, desde o primeiro segredo que você enterrou. E ver um botão que não deveria estar ali, um botão escuro, sem nome, uma simples luz acesa no painel, e você por impulso aproxima o dedo. Mas ele não precisa que você aperte. Se ele quiser te levar, ele vai. Há quem diga que aquele lugar é uma extensão do inferno. Você já olhou para alguém conhecido e sentiu que algo estava errado? Se alguma noite você estiver sozinho e ouvir o som do elevador se abrindo sem ter sido chamado, porque a porta pode se fechar atrás de você e o botão sem número pode acender. E quando você perceber, será tarde demais. A porta abrirá. O espelho estará lá e ele estará te esperando. Soren, à primeira vista, tudo parecerá calmo. O corredor diante de você estará vazio, mergulhado em uma penumbra antiga, abafada, como se o ar estivesse trancado ali há décadas. Você sentirá a presença antes de ver qualquer coisa. E então, virá o som. Fraco, abafado, você tenta voltar. Aperta o botão do elevador. Ele não responde. O visor apagado. Os espelhos começam a escurecer, um a um, até que o único reflexo que permanece é o seu. Mas ele está se movendo diferente de você. Ele pisca no tempo errado. Ele sorri quando você está com medo. Ele encosta a mão no vidro, enquanto você recua. E então você entende, aquele reflexo
Não é você, nunca foi. Ele te observa há muito tempo. Ele sabe das suas falhas, dos seus pecados, dos seus sonhos mais sombrios. Você tenta correr, mas o corredor se estica. Você tenta gritar, mas o som morre na garganta, engolido pelo ar denso. É como correr em um pesadelo. E quanto mais você tenta escapar, mais os reflexos se multiplicam. Como se o andar fosse um teatro, onde sua alma é obrigada a encenar as cenas que você tentou apagar. Você assiste impotente enquanto o espelho agora mostra não seu rosto, mas sua essência, nua, ferida, arranhada pelos anos. Já sentiu que aquela pessoa não é mais quem costumava ser. Agora há dezenas de você, mas todos com os olhos vazios. Porque se a porta se abrir, o espelho vai te ver. Vai te reconhecer. Todos com a mesma expressão que você tem quando ninguém está olhando. Mas algo dentro de você, algo mais antigo que a própria razão te empurra para a frente. O puxador está gelado como metal esquecido no tempo. Ao girá-lo, um som grave percorre todo o andar. A porta se abre. E o que há lá dentro não é possível descrever com palavras. Porque não é um lugar, é uma lembrança, né? É um momento, é o trauma que você tentou esquecer, um prisioneiro, uma lembrança, um eco. Enquanto o outro volta para o mundo, no seu corpo, com seu nome, com seus olhos, para o andar que não existe, como se estivesse no caminho antes mesmo de você existir. O chão parece mais fundo, como se a gravidade estivesse se rendendo a algo maior, mais antigo, mais faminto. O número no visor desaparece. Você tenta apertar outro botão qualquer um, mas nada responde. Nada pisca. E lá no fundo, o botão sem número permanece aceso, esperando, aquela que nem o espelho do seu banheiro consegue registrar. E então, no fim do corredor, uma única porta com uma inscrição. Aquele que vive entre as sombras de seus pensamentos. Ele te observa com paciência, porque não quer te matar. Ele quer te substituir, se evoca. Quer viver no seu lugar. Entre. Você hesita. Você se vê ali, revivendo, sentindo tudo de novo. A perda, o medo, a dor. E no centro de tudo, ele está lá. A criatura por trás do vidro. Aquele que usa seu rosto. Se você ficar muito tempo ali, ele atravessa o espelho. E quando isso acontece, você se torna o reflexo. Muitos já caminham entre nós assim. Sem alma, sem luz no olhar. Com gestos estranhamente ensaiados. Você já viu alguém assim, e agora você sabe por quê. Se você entrar no elevador e o botão escuro acender, fuja, saia pela escada. Quebre o silêncio, reze, e talvez você já esteja sendo observado agora mesmo, ou olhe para o espelho mais próximo. Está realmente vendo você, ou apenas o que parece ser você. E se hoje for o dia em que o elevador chegar, você estará pronto para não voltar? Mas e se você já entrou? E se, sem perceber, o botão escuro já tiver sido pressionado? E se esse elevador que você pegou agora, na pressa de chegar em casa ou no trabalho, já estiver descendo? O tempo não passa como deveria dentro dele. Os segundos se arrastam, a luz pisca, os cabos não fazem barulho, você não lembra de tê-lo tocado, mas ele está ali, como se fosse parte do elevador desde sempre. A descida parece eterna, não porque dura muito tempo, mas porque não tem tempo. Você se sente suspenso entre instantes que não pertencem a essa realidade, como se o ar dali tivesse o seu nome. As paredes sussurram frases que você já ouviu em pesadelos. O chão faz eco dos seus passos, antes mesmo de você andar. E os espelhos agora mostram memórias, como se algo tivesse te arrancado do fluxo normal do mundo e agora te colocasse diante do inevitável. Quando a porta se abre, o corredor te recebe como se te conhecesse. O nome que você sempre disse com firmeza agora escapa como sussurro. Você olha para o espelho mais próximo e percebe, não há mais reflexo. Ou pior, há um reflexo, mas ele te observa com pena, como quem já venceu. Cada reflexo é uma lembrança que você escondeu, uma cena da infância que você nunca contou para ninguém, um erro cometido que foi enterrado com desculpas, um rosto que você tentou esquecer, mas que volta agora com os olhos abertos, imóveis, te encarando no vidro. Há fotos presas nas paredes, fotos que não deveriam existir. Você em lugares que nunca esteve. Você mais velho do que é, ou mais jovem do que se lembra, todos ela. O reflexo ao fundo não é o céu, é ele, sempre ele.
aquele que copia, aquele que aguarda, aquele que só precisa de um espaço dentro de você para crescer, tenta acordar, mas não há sono. Não há. E você começa a sentir, aos poucos, uma mudança sutil. Você pisca mais devagar. Sua respiração não parece sua. Seu corpo se move com atraso, como se alguém estivesse ensaiando ser você do lado de dentro. Como se você fosse apenas um invólucro. Como se algo estivesse te substituindo, de dentro para fora. O sorriso é torto. Os olhos vazios. A presença fria como vidro molhado. A voz começa a falhar. E nesse momento você entende, o andar que não existe não é um lugar. Vai voltar ao mundo. No seu lugar, uma porta sem maçaneta, sem chave, sem janela, apenas uma inscrição e um processo, uma transição. Um ritual é onde você deixa de ser você. Você começa a andar sem querer, seus pés seguem sozinhos, atraídos até uma porta no fim do corredor. Você já está aqui. Você tenta gritar, e então o elevador se abre novamente. Dentro dele, alguém está te esperando, vestindo sua roupa, usando sua pele, com seu olhar. Mas algo errado. É ele, e ele vai subir. Enquanto você ficará no corredor do esquecimento, no andar, sem número, no reflexo de um espelho que ninguém mais olha, preso, vivo, mas apagado. E quando alguém te procurar, véi, ele mudou, ele já não é o mesmo, e estarão certos. O elevador levou você, e ele voltou.